semana 4 integrado com a semana 5 do nosso PET 1, terceiro ano de filosofia, dando continuidade ao que já estamos vindo trabalhando nessa perspectiva de retomada de todo o percurso inicial da filosofia, e temas importantíssimos, tanto para quem vai fazer o Enem, como para quem está aí tentando conhecer um pouco mais sobre filosofia. Este tema dessa semana é um tema caro na filosofia, tanto em perspectiva da filosofia moderna, principalmente, mas que perpassa toda a história da filosofia. É mais destacado aqui, com certeza, na modernidade, onde nós temos aí a busca do conhecer. De onde vem o conhecer, quais tipos de conhecimento que nós temos, né? Isso daí ficou muito evidente na modernidade, por até mesmo perpassar aquilo que é uma busca constante da filosofia, as origens do nosso conhecimento, e implica também na modernidade perceber o ser humano como um elemento principal a partir da sua experiência, da sua razão. Nós vamos ter grandes correntes filosóficas que ficarão marcadas aí por toda a história da filosofia, né? Racionalismo, o empirismo e o criticismo, o apriorismo de Immanuel Kant. É importante a gente perceber, mesmo que talvez sejam temas assim e correntes filosóficas muito pesadas para quem começa a se introduzir na filosofia. É claro que o estudante de terceiro ano já tem uma bagagem, mas ainda que pequena, ou talvez caminhando ainda pela quantidade de aula que nós temos no ensino médio de filosofia, é que são temas importantíssimos para a história da filosofia, para quem vai fazer Enem vestibular, porque sempre cai questões desse tipo, especificamente tanto em filosofia como em outras áreas interdisciplinares que vão aparecer, né? Então, só percebendo aí, a pergunta essencial é: o que é o conhecimento, né? É possível o ser humano conhecer? Como que ele conhece as coisas? As coisas já estão nele, ou elas se dão a partir da nossa experiência de vida? A gente só desperta aquilo que já está em nós, ou realmente aprendemos o conhecimento? O conhecimento é da essência ou é só da casca, daquilo que os nossos sentidos apreendem, né? Então, o conhecimento sobre o mundo não é tão objetivo quanto a gente imagina, quanto a gente pensa, né? O conhecimento vai muito mais além. Ele tem toda uma dinamicidade aí do que perpassa tanto a nossa razão como os nossos sentidos, né? É claro que nós chegamos a ver e perceber, dentro daquele aspecto de caminhar do que está na tradição lá grega, né? A doxa, que é a opinião apenas, todos nós temos a opinião de alguma coisa, que é aquilo que é do senso comum, e a episteme. Então há uma área dentro da teoria do conhecimento, ou aquilo que é um conceito importante, que chama epistemologia, que significa ciência, né? Conhecimento, essa busca do conhecimento. E existe, quando a gente acaba escutando muito, a epistemologia disso, a epistemologia, ou seja, o conhecimento, o que é a essência daquele conhecimento, qual que é a linha filosófica daquele conhecimento, qual que é a escola. Então essa base teórica é muito importante. E nesse sentido da teoria do conhecimento, um princípio muito interessante vem da filosofia de Platão, principalmente com a sua alegoria da caverna, né? Onde ele detalha ali, lá no livro da República, então a caverna de Platão, ou o mito da caverna. Muitos autores vão dizer que o principal mesmo seria a alegoria da caverna, que é onde ele detalha um pouco mais sobre a teoria das ideias, né? O que seria a teoria das ideias?
Então tem como fundo uma valorização grande da razão. Então é toda uma alegoria porque lembra de aspectos assim, até mesmo simbólicos, em que nós temos muitos esses exemplos aí da figura de como que é montada essa alegoria da caverna. É uma caverna mesmo, onde existem pessoas, tem um fogo na beira da... Então tem tudo, são coisas simbólicas, né? São objetos simbólicos. Tem um fogo na entrada da caverna, então tudo que se passa fora da caverna, quem está lá, tem pessoas lá que são os cativos, estão presos, acorrentados no fundo da caverna e olhando para dentro da caverna, onde ali vai quem está passando lá fora, animal, objeto, qualquer coisa. Então há uma luminosidade que acontece lá dentro da caverna. Então as pessoas veem apenas sombras. Isso daí é simbólico, é para mostrar às pessoas que estão no senso comum, elas não enxergam a verdade. Aquelas pessoas que agem só pelo instinto. Então é a área da ilusão. Qual que é a área da ilusão? Quando a pessoa está muito dentro da caverna, muito lá no fundo, né? Está praticamente lá no fundo. Quando ela começa a se libertar, é como se fosse um passo, né? Ela cai na área da crença. Ela começa a acreditar em coisas mais possíveis do que aquelas sombras. E com isso, quando ela sai mais um pouco, chega aí quase na saída da caverna, é porque ela está usando mais a razão. Quanto mais ela usa a razão, mais ela vai enxergar mesmo o que... Ela já percebe que ela está num mundo muito ilusório, está muito fechada, e ela precisa se libertar. É o reconhecimento da ignorância, o reconhecimento daquilo que acontece mesmo na vida. E o ápice do conhecimento, que é a filosofia, que é a sofia, a sabedoria, é quando você realmente alcança a ideia do bom. E essa ideia do bom é representada pelo sol, quando você sai mesmo da caverna e tem contato com o verdadeiro, com aquilo que é a verdade, que é o mundo das ideias. Então, o que nós vemos na vida são apenas imitações, é uma cópia, não muito perfeita, mas é uma cópia daquilo que seria a verdadeira vida, né? Verdadeiro conceito, o conceito de bom, o conceito do que é uma cadeira. As cadeiras que nós vemos são apenas cópias de uma verdadeira cadeira, né? Que está no mundo das ideias. Então tudo aquilo que nossos sentidos apreendem é relacionado ao senso comum. Então quanto mais você atinge esse ápice, só o filósofo conseguiria atingir, para Platão, né? O senso crítico, a verdadeira sabedoria da sofia, da utilização da razão, em que integra aquilo que os sentidos apreendem, mas que a razão realmente consegue chegar ao conceito. Então, para Platão, se a gente observa, nós só chegamos ao verdadeiro conhecimento pela razão, principalmente atingindo a sofia, né, a sabedoria. E as sombras lá projetadas no interior da caverna correspondem às informações recebidas simplesmente pelos sentidos, que geram opiniões e crenças apenas. Quando a pessoa está no nível da opinião, da crença, para Platão ela está lá no fundo da caverna, né? Então Platão compreende o plano da realidade física como cópia. Isso que eu disse, imagem ou mesmo sombra de ideias perfeitas e imutáveis que pertencem a um extrato superior da realidade. Então, o que é o verdadeiro conhecimento, nessa ideia platônica, que depois vai atingir muito de cheio aí várias correntes, vários tipos de pensamento. Por exemplo, o cristianismo, se nós percebermos, existe a busca de um cristianismo constante de realmente chegar ao verdadeiro conhecimento através somente da razão, né? Ou do eu interior.
Então há aqui, nessa base platônica, uma base teórica muito importante. E nisso surgem na modernidade correntes filosóficas que vão importar muito grande a ideia do conhecimento e procurar indagar onde está o verdadeiro conhecimento. Né? Conhecimento está onde? Então, no racionalismo, o verdadeiro conhecimento ele valoriza e prioriza a razão. Então, por isso que até mesmo o termo técnico dessa corrente chama racionalismo, que a razão ela é a mais importante, né? Ela valoriza e prioriza a razão no processo do conhecimento. Então, é aqui que nós vemos o conceito de inatismo. O que quer dizer isso? As ideias são inatas. Quando vocês virem isso muito em provas, aí, em questões do Enem, quando forem resolver ler, uma coisa que é inata, que já nasce conosco. Nós já nascemos com todas as ideias, só que depois nós vamos despertando na vida. E os principais filósofos que defendem o racionalismo começam com René Descartes, depois Leibniz e Baruch Spinoza. Vários outros, né? Mas esses três são os mais importantes, destacados nesse sentido. Em contrapartida vem o empirismo. Esse termo, empirismo, vem de empiria, experiência, né? Então a base do conhecimento é a experiência. Para vários, igual John Locke vai dizer que nós nascemos aí como uma tábula rasa, né? Uma folha em branco. Na nossa mente não há nada, na nossa vida. Conforme a gente vai vivendo, fazendo a experiência, então nós chegamos ao verdadeiro conhecimento pela experiência. Como tem também David Hume, Berkeley, vários outros empiristas, né? Onde a experiência que leva ao conhecimento. É interessante isso porque, dependendo da forma como você vai aprender, você costuma dizer, eu gosto de aprender mais pela experiência. Eu gosto de abstrair melhor. Então a gente vai perceber que na nossa vida sempre a gente está indo de um lado ou de outro, né? Depois, com todo esse embate que seguiu séculos, vai surgir então o filósofo Immanuel Kant, que vai tentar fazer uma síntese dos dois, né? Tanto o racionalismo, o empirismo e o criticismo, eu vou detalhar melhor na segunda parte do vídeo, porque realmente são conceitos, correntes filosóficas que trabalham muito assim, afim com a filosofia, e é importante a gente ter esse detalhamento um pouco melhor para quem vai então fazer um Enem, se preparar melhor ou queira se conhecer melhor, porque é um assunto mesmo mais puxado dentro da filosofia. Né? Então, Immanuel Kant, ele tenta valorizar os dois, a razão e a empiria, a experiência. Então, o conhecimento depende tanto da experiência quanto da racionalidade humana. Muitos vão dizer, mas eu já sei isso, professor. Mas quando a gente percebe essa argumentação desses filósofos, a gente vai ver de forma mais metódica, mais detalhada, aquilo que talvez muita coisa a gente já experimenta. E alguns termos é importante a gente saber, porque senão numa prova, num texto, você vai ler, você não vai compreender se você não perceber o que significa esses conceitos. Né? Então, a semana 4 e 5, ela termina falando, então, dessas correntes filosóficas, que são importantíssimas na modernidade para a gente saber o que é o conhecimento. Né? E aí nós temos duas atividades fechadas e uma aberta. Né? Então, a primeira, nós temos para perceber aquilo que contrapõe, né? Aquilo que são dos filósofos, tanto Descartes como Hume. Descartes é um racionalista e Hume é um empirista. E depois nós temos sobre aquilo que é a filosofia de Platão, da teoria das ideias, uma questão fechada aí que até caiu no Enem, e que na segunda parte a gente vai detalhar essa questão, que foi de 2012. E na terceira, uma questão aberta. Essa daqui a gente tem que ver mesmo na segunda parte do vídeo, onde
eu vou detalhar a filosofia de Kant, como que ele faz a síntese sobre empirismo e racionalismo, para você dissertar sobre essa resposta. Você pode até achar a resposta fácil na internet, mas senão você não vai entender. E é preciso entender para deixar claro sobre a filosofia de Kant e que no Enem vestibular você consiga compreender. Realmente isso vai te ajudar tanto na argumentação em redações, como no entendimento de vários assuntos, né? Então fechamos aí, bons estudos, boas leituras e até a nossa próxima aula, quando a gente for fazer a correção dessas atividades. Um abraço a todos. Então, nesta segunda parte do vídeo, nós iremos detalhar um pouco mais sobre essas correntes filosóficas da modernidade e que dizem respeito especificamente ao tema, o que é o conhecimento. Nós conseguimos conhecer como que vem o conhecimento, como que ele acontece. Ele já nasce conosco ou nós vamos aprendendo com o tempo? Então, esses temas que relacionam com a modernidade são temas sempre mais espinhosos ou até mesmo mais difíceis de percorrer, porque eles são bem metódicos, mas são importantes para você, jovem, principalmente aqueles que estão em preparação ao Enem, alguns vestibulares. Esses temas aparecem demais. Eles caem sempre mesmo, diretamente ou várias vezes indiretamente, mas sempre questões envolvem ele e os alunos têm preguiça ou dificuldade, muitas incertezas e acabam respondendo de qualquer maneira, né? Então vamos ver com detalhe aqui. Conto com a colaboração de vocês, a paciência e o empenho, que estudo é assim mesmo. Estudo é algo penoso, algo difícil, algumas coisas a gente gosta, outras a gente tem dificuldade, mas só com envolvimento mesmo nós vamos interessando. Quantos assuntos eu tinha muita dificuldade e com bastante empenho se tornaram assuntos até muito gostosos, né? Áreas de conhecimento que eu não gostava, por exemplo, matemática, informática, algumas partes da informática, e hoje a gente já supera no sentido de envolver mesmo. Então vamos lá ver essas correntes filosóficas com mais detalhe. Lembrando que essas são as principais correntes filosóficas da modernidade, que tem toda uma discussão, vários filósofos nesse empenho, muitas obras extensas, difíceis de ser entendidas, mas que hoje nós temos muitos comentaristas. Até mesmo as pessoas ficam em volta dos comentaristas, esquecem de beber na obra também. Sempre é bom ler. Então nós temos aí a corrente filosófica chamada racionalista, que nós vamos ver quem são, os empiristas, e depois aquilo que vem trazer Immanuel Kant, que é uma crítica chamada crítica transcendental. O racionalismo, ele tem aspectos voltados principalmente àquilo que nós vamos dizer uma razão como fonte do conhecimento. É um conhecimento dito pela ciência, principalmente naquele contexto ali de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, um conhecimento seguro e mais verdadeiro, baseado assim em fatos daquilo que a razão contempla. E a razão, ela é o princípio do conhecimento. O que quer dizer isso? O conhecimento só acontece pela razão. Aí é uma contraposição àquilo que vai vir depois, porque nesse sentido há uma subordinação, um menosprezo pelos sentidos, né? Que os sentidos muitas das vezes nos enganam. E o racional aqui, principalmente pela área da matemática, que define aquilo que é abstrato, se torna assim algo mais seguro, vencendo as superstições, as fantasias, coisas que
que a imaginação, pelos sentidos principalmente, nos envolve, né? E para entender o racionalismo, nós temos que perceber que o conhecimento ele é inato, ele está a priori de nós. O que quer dizer a priori? Que vem antes, né? O conhecimento já está em nós. Quando a gente faz a experiência do conhecimento, por exemplo, um objeto que está à minha frente, e eu vou relacionar com ele, pode ser pelo tato, pelo cheiro. Quando eu vou ali aprendendo essas características do objeto, na verdade eu entendo elas porque já existem categorias na minha mente que ajudam a entender o que está acontecendo ali. Então esse conhecimento já existe como categorias na minha mente, porque a relação entre sujeito e objeto, quem define ali é a razão, é ela que está como centro de todo o conhecimento, e essas categorias já estão no sujeito. Por isso que no racionalismo o conhecimento é a priori, ele já é inato. As categorias que definem o que é o objeto, que você vai constituir com o tempo, ele já está em você. Então, são vários filósofos que nós temos como referência do racionalismo, mas os principais são sempre destacados aí na história da filosofia, que é o René Descartes, francês, Baruch Spinoza, holandês, e o Leibniz, alemão. E no racionalismo é importante a gente perceber essas características aí, que elas sempre aparecem nas questões, seja do Enem, seja de vestibulares, seja para outros assuntos onde você estiver estudando, quando aparecer a questão da corrente filosófica racionalista. O que são características daquilo que eu já falei algumas? Prioridade à razão em relação aos sentidos. Sentidos não é você dar o sentido a alguma coisa, não. Sentidos são 5 sentidos que nós temos, né? Que é o olfato, o tato, então o cheiro, o paladar, tudo isso que faz a gente ter contato físico com o mundo. Só que a razão, ela tem prioridade, porque é ela onde está o verdadeiro conhecimento. As verdades são inatas. Essa expressão aparece muito aí nas questões, principalmente do Enem, e os estudantes boiam nesse sentido. O que é isso? Inato, de natismo, é que nasce conosco, já está conosco. As verdades já existem dentro de nós, por racionalismo, e essas verdades são de onde? São principalmente as verdades matemáticas. Então há uma valorização muito nessa época das ciências exatas, né? E a razão, ela é fonte de todo o conhecimento. Além de ter essa prioridade de conhecer, ela é fonte de todo o conhecimento. São as principais características da corrente filosófica racionalismo, para vocês entenderem o que é o racionalismo, né? E agora nós vamos ver o empirismo, que é uma palavrinha assim meio diferente do nosso vocabulário, mas por que empirismo? Porque é empiria, né? Empiria tem um sentido de experiência. O que é o empirismo, então? É uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial, dos sentidos, dos 5 sentidos que nós temos. O método indutivo, por sua vez, afirma que a ciência como conhecimento só pode ser derivada a partir de dados da experiência. Então nós temos o método dedutivo e indutivo. O indutivo é muito mais prático da empiria. O dedutivo, ele parte muitas vezes do geral para o particular, e isso tem que passar pela razão, pelo racionalismo. E o indutivo, você vai fazendo experiências. Então, você pode pensar quando se fala em gato, por exemplo. Aí, se algum dia você vê vamos dizer,
um monstro enorme e alguém fala que ele é um gato, você não vai falar, ué, não. Por que é um gato? Eu sempre entendi, toda a minha vida eu vi um gato como aquele bichinho, aquele felino pequeno, né? Que tem 4 patas, uma cauda, é muito astuto, tem de várias cores. E, por exemplo, se um dia você vê um gato rosa, uai, eu não sabia que gato rosa existia, deve ser pintado. Não, é natural. Uai, mas eu nunca vi. Então o empirismo ele tem muito isso. A gente faz as experiências e das experiências a gente induz ou tem esse método indutivo de se eu vi que todo gato é assim, então todos vão ser assim também. Em algumas experiências isso é muito importante, né? Porque igual nós estamos vendo aí da vacina, imagina, eu tenho que testar no mundo inteiro para aprovar ela. Não, você tem uma quantidade e a partir daquela quantidade você analisa os efeitos, que é a chamada fase 3, né? Então você vê que a fase 2 tem uma quantidade, a fase 3 tem outras, porque senão ela vai ser válida só de forma, depois que testar em todo mundo, não tem como, né? Então a empiria ela tem essa importância de definir verdades gerais a partir de uma quantidade de experiência. Mas o importante do empirismo é que o conhecimento ele nasce da experiência, né? Então a experiência que vai definir realmente aqueles conceitos que nós temos, somente gerais. E nesse caso, igual nós vimos que o racionalismo é a priori, o conhecimento já está conosco, já nasce. No caso da empiria, do empirismo, o conhecimento é a posteriori. Ele vem depois da gente fazer uma experiência. Esses termos é muito fácil de guardar porque a gente percebe, né? A priori, como se vem antes, já nasceu conosco. Posteriori, depois que eu faço a experiência, que eu vou conhecer. São vários filósofos empiristas, né? Alguns são de muito destaque. Aí nós temos o John Locke, que é o pai do liberalismo, né? David Hume, que é aquele que é o pai do ceticismo moderno, e o Berkeley, que é o pai do imaterialismo. Nós vamos ver o que significa isso, né? São os 3 principais filósofos empiristas, né? Bem diferente. John Locke nasceu na Inglaterra. Todo conhecimento tem origem nas sensações e nas experiências. A frase mais famosa dele é que nossa mente é igual a tábula rasa. O que é uma tábula rasa, né? Uma folha em branco. Nós nascemos como se não tivesse nada escrito, né? Um livro em branco. E qual que é a fonte das ideias? A experiência sensível. Conforme nós vamos vivendo e percebendo as coisas, em contraposição ao racionalismo, né? Nós vamos então conhecendo o mundo a partir das nossas sensações. As nossas sensações que nos mostram o que é aquilo que eu estou conhecendo, né? Então você pode ver que a partir das experiências que nós vamos ter, então não se precipite em dizer que você é mais empirista ou mais racionalista. Aqui nós estamos fazendo uma síntese das principais ideias, mas se formos aprofundar cada uma delas com muito mais detalhes, então veremos que o empirismo é muito importante em alguns momentos de pesquisa, o racionalismo também, os dois caminham juntos. Quando a gente vê o Immanuel Kant, nós vamos perceber isso. E o George Berkeley, ele é cristão, um bispo cristão, então ele é um empirista, mas ao mesmo tempo ele tenta puxar a sardinha para o prato dele, né? Tenta trazer uma nova perspectiva do empirismo, que é importante até mesmo ali para a época dele, para o cristianismo. E para ele defender isso, ele vai criar um empirismo imaterialista. O que quer dizer isso? Que as coisas só existem quando a gente percebe ela. Então você está quando tem alguém percebendo.
Você está numa sala de aula, ela está existindo ali porque tem alguém percebendo ela. Se sair todo mundo, vamos dizer, ela deixa de existir. Mas por que ela permanece ali? Porque tem alguém que está percebendo ela, que seria o papel aí de Deus. Por que todas as coisas existem? Sempre o ser é um ser percebido, que é a frase famosa dele, né? O ser é ser percebido. Então todo ser, ele existe porque ele é percebido, senão ele não existiria. Mas por que as coisas permanecem naquele lugar? Por causa de Deus. Aí está a importância de Deus, né? E as coisas sensíveis só existem na mente como ideias. Então elas existem na nossa mente. A árvore, por que ela existe? Ela existe na minha mente como uma ideia de árvore. O que é uma árvore? Pela experiência que eu fiz, né? Das percepções. É aquela que, com tronco, tem galhos, folhas. Então você vai ver que isso é tudo uma questão de linguagem, né? São ideias que estão na minha mente. E eu percebo essa árvore, a partir da minha percepção, eu vou construindo essas ideias. Então a relação da percepção é muito importante na construção das ideias. E eu sair dali de perto, ela só continua existindo. Aí é muito interessante, porque nessa época Deus começa a ser questionado. Qual a importância de Deus, né? Se aí diante das filosofias aí racionalistas, que já começa a questionar a presença de Deus como havia entendido em toda a Idade Média. Quando vê, os empiristas acabam percebendo que empirismo, muitos são até, é um momento de muitos ateus, né? Pessoas que vão desacreditando de Deus. Porque se o conhecimento se dá nos sentidos, como que eu vou perceber Deus? Aí o George Berkeley faz toda essa explicação dentro do empirismo materialista, e Deus começa a ocupar um espaço importante aí dentro da filosofia empirista, né? O David Hume é muito interessante nessa questão do empirismo mais ceticista, né? Que é um cético que não acredita na verdade, ele sempre duvida de tudo, né? Então, qual que é o princípio da causalidade dele, né? Que é a lei da natureza, causa e efeito. O princípio da causalidade, todo o efeito tem uma causa, né? Um prédio caiu ali. Qual foi a causa dele? Alguma coisa aconteceu para ele cair. Nada acontece do nada. Tudo tem uma causa, né? Então é muito interessante o que David Hume vai trazer de novo para nós. Que praticamente tudo nós estamos acostumados com hábitos, né? Por isso que a filosofia dele é cética. Na verdade, a gente não consegue conhecer mesmo. Nós estamos acostumados só com hábito. E não tem muita explicação racional ou lógica para as coisas. Por exemplo, o sol nasce 6 horas da manhã e se põe 6 horas da tarde. Quem vai dizer que amanhã vai nascer o sol? E isso daqui nós temos que pensar que está bem antes de muitas inovações depois científicas que vão comprovar. Só estou dando um exemplo para vocês entenderem como que é a filosofia dele. Como que você vai ter, então, qual a explicação racional para você dizer que o sol vai nascer amanhã? Por quê? Professor, porque todo dia ele nasceu, tá vendo? No fundo da sua explicação, então ele ali naquele momento, ele vai mostrar que a maior parte das explicações, ou a maioria delas, é através de hábitos. É porque você acostumou. Todo dia você vê que o sol nasceu, então isso te dá razão para falar que ele vai nascer no dia amanhã, mas ninguém tem uma certeza racional, apenas um costume que todo dia se percebe isso. Então você jogou uma pedra na água, ela afunda, você jogou outra, afunda. Qual que é a explicação racional para isso? Não sei, só sei que toda pedra que eu jogo ela afunda. Então tá vendo? Muitas das explicações, a maioria delas, são baseadas em hábitos, em experiência. Então, é por isso que ele vai dizer que aquilo que a gente
vê como conhecimento na experiência é uma questão de hábito, porque na verdade a gente nunca vai conseguir explicar de forma racional. Isso foi muito importante na época para desenvolver muitas questões da ciência nesse sentido, né? Então toda a questão que vocês verem em relação ao David Hume nesse sentido do empirismo, então é nesse sentido cético, né? Que tudo que acreditamos são apenas hábitos. O empirismo e a ciência é uma questão muito importante aqui que nós vamos poder questionar, né? Será que toda experiência ela é fiel à realidade mesmo? Porque cada pessoa pode ter uma experiência diferente, né? Então você tem uma experiência ali ao olhar uma árvore e você contemplar algo que de repente a outra pessoa pode relatar coisas diferentes, né? Então você pode ver que nem sempre a observação que pode ser relatado como algo exato, ela nem sempre vai ser fiel à realidade, porque cada um, então a ciência, o cientista sempre vai ter uma interpretação ali. Isso daqui é para colocar um limite na experiência, né? E em relação a ela dentro da ciência. Nem sempre toda experiência, por mais certa que seja, toda observação, ela pode ser fiel à realidade. Então, por isso que em certos métodos científicos é bom ter vários relatos para ir depois fazendo uma síntese deles, né? Então, nós vimos aí as duas principais correntes filosóficas da modernidade, o empirismo e o racionalismo, e agora nós vamos ver a filosofia do Kant, que foi muito importante para fazer uma síntese nesse sentido. Diante das principais obras que nós temos aí da filosofia do Kant, 3 delas, né, são a chamada fase crítica dele, fase de fazer crítica ao verdadeiro conhecimento, às questões do agir moral e às questões do belo. Essa síntese que ele faz do racionalismo do empirismo está ligado à obra chamada Crítica da Razão Pura. É aí que trata do problema do conhecimento, né? A teoria do conhecimento, que é o tema dessa semana. O Kant é um filósofo alemão, considerado um dos maiores da história, um dos mais influentes no Ocidente também. E o Kant veio de uma família muito pobre, e foi criado no seio da religião protestante, né? E ele era tão sistemático, tão organizado no tempo, que muitas pessoas ali da cidade dele, de onde ele viveu a vida toda, nunca saiu, diz que organizavam o relógio delas, acertavam o relógio pela vida que ele tinha, porque ele era sistemático, sempre estando no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E Kant estabeleceu então um sistema filosófico, fazendo essa síntese com o racionalismo de Descartes e Leibniz e o empirismo dos filósofos David Hume e John Locke. Então, na obra dele, que é essa Crítica da Razão Pura, ele visava colocar todas essas questões aí de análise racional, né, sem a confusão de que os sentidos poderiam causar para uma conclusão mais cuidadosa. Então ele tentou resolver o problema do conhecimento racional e do empírico, pois não concordava aí que a experiência sensível era limitada, né? Então ele valorizava tanto um como o outro. Kant achava que as verdades universais poderiam ser encontradas a priori, ou seja, antes de qualquer experiência. Assim, para Kant, o espírito ou razão modelava e coordenava as sensações, sendo as impressões dos sentidos externos apenas matéria-prima para o conhecimento. Então, na Crítica da Razão Pura, Kant reconheceu a existência de 2 tipos de conhecimento: o conhecimento empírico, que é o a posteriori, e o conhecimento da experiência, chamado conhecimento puro, a priori, né, que independe das experiências, igual nós vimos. E eles, que no caso, eles produzem juízos
necessários e universais. Daí que nasce, muitas vezes, conceitos universais, né? Conceitos necessários para o verdadeiro conhecimento. E o que é de novo em Kant, né? Ele faz a distinção aí. Esses termos, é bom a gente passar por eles, porque em determinadas questões mais difíceis do Enem, do vestibular, da vida aí, a gente vai ter que saber sobre esses termos técnicos que Kant vai produzir, cunhar, né? Juízos analíticos e juízos sintéticos. Então vamos ver primeiro sobre os juízos analíticos. Os juízos analíticos para Kant são aqueles em que o predicado já está contido no sujeito. Então quando você fala assim, o triângulo tem 3 ângulos, todo solteiro não é casado, a pedra é dura. Tais juízos são já a priori, não dependem de uma experiência, né? E são universais necessários. Por si só a explicação já explica por eles, né? Igual eu citei no terceiro, a pedra é dura, e isso já não entra em juízo analítico. Eu falei por acaso mesmo que nós vamos ver que é um passo depois, porque aí você precisa fazer a experiência. Agora, quando você fala que todo solteiro não é casado, isso é óbvio. É como se os juízes analíticos já definissem aquilo que é óbvio. A bola é redonda, toda bola é redonda. Isso já é universal e necessário, porque já o sujeito, o predicado já está no sujeito. Não tem como você negar aquilo que é óbvio, que a gente fala no senso comum, né? Óbvio. Na filosofia aqui de Kant seria aquilo que são a priori, já são juízos a priori que não dependem de uma experiência. No entanto, trazem informações novas sobre o sujeito, que não enriquece o conhecimento, apenas tornam mais claro aquilo que já se sabe do sujeito. Já os juízos sintéticos são aqueles em que o predicado acrescenta informações novas sobre o sujeito, ampliando o conhecimento. Então, igual eu disse, a pedra é dura. Então, dura é algo assim novo que você tem que ir lá ver se realmente fazer essa experiência. Todos os corpos são pesados, os corpos se movimentam. Então, depende da experiência para evidenciar se isso realmente faz parte, são características desse sujeito. A extensão dos corpos é evidente. Peso e movimento são predicados obtidos pela experiência. Portanto, os juízos sintéticos são a posteriori, depende da experiência, dos sentidos contingentes, particulares. Mas, nesse sentido, nós estamos falando de racionalismo e empirismo. E qual que é a contribuição que foi inovadora de Kant? Aí está um novo termo que ele coloca, juízo sintético a priori. O que quer dizer esse juízo? Ele independe da experiência. São universais e necessários. Enriquece, amplia e faz o conhecimento progredir. Então, é uma novidade. Mas como que vai se formular esses juízos sintéticos a priori? Para Kant, não é o objeto que determina o conhecimento do sujeito. Pelo contrário, é o sujeito quem produz o conhecimento a partir de princípios a priori que sintetizam os dados empíricos. Então há uma relação entre aquilo que é experiência e aquilo que é racional, razão, né? Assim o conhecimento começa com as experiências sensíveis, que atingem os sentidos. A matéria do conhecimento são as impressões que o sujeito recebe dos objetos exteriores de maneira desorganizada, desordenada. Esses dados empíricos são organizados mental e logicamente pelo espaço e tempo, formas a priori da sensibilidade. Para Kant, espaço e tempo não são propriedades inerentes aos objetos, mas estruturas subjetivas que permitem ao sujeito intuir os objetos. Essas intuições são pensadas pelo entendimento, também a partir de categorias a priorísticas, ou seja, dando origem aos conhecimentos, aos conceitos. Como assim? Aí nós temos um exemplo, que é aquilo que é o conhecer uma garrafa, né?
a cor dela, a forma. Isso daí é uma experiência a posteriori. Só que para Kant, então, nós temos aí, a priori, a nossa razão, categorias que ajudam a formar todo o entendimento, o conhecimento dessa garrafa. Só que a gente precisa também da experiência dela. Então, entendendo que há uma relação aí. Claro que o sujeito ele pode formular, a partir da experiência que ele tem, sem necessitar do objeto, mas a experiência ela contribui para formar o conceito de garrafa. Ele forma com a parte a posteriori, que é a experiência, mais o a priori, que é aquelas categorias que fazem parte da nossa mente. Há uma relação dos dois aí. É claro que o sujeito não necessita do objeto para formar o conceito, mas ele necessita fazer a experiência. E lembra bem essa figura que o a priori vem da experiência, mas não depende dela. Então ele vem da experiência, ele vai se organizar na nossa mente a partir de categorias que existem na nossa mente, mas a gente precisa da experiência. Isso foi muito importante, porque para conhecer, por exemplo, conhecer Deus, conhecer várias questões na ciência, é importante a experiência em que o sujeito ele tem essas categorias, mas a experiência ela é o ponto de partida, né? É a pólvora para que aconteça então o conhecimento. Kant ele empreendeu no âmbito da filosofia, que é muito importante essa expressão para a gente entender, que é muito famosa, né? A Revolução Copernicana em Kant, que é o que? Ao atribuir ao sujeito um papel determinante no ato de conhecer. O que é a Revolução Copernicana? Copérnico é aquele que muda. O Sol não é, a Terra não é o centro do universo, mas agora é o heliocentrismo, o Sol que é o centro do universo, né? Então há uma mudança de o que está no centro ali. Até esse momento, quem era o mais importante para conhecer? O objeto. Ele que estava no centro, é o elemento central para o conhecimento. Agora não, agora é o sujeito. Então o Kant dá uma revirada. Não é o objeto que é o mais importante, mas o sujeito, aquele que possui as categorias a priori. Mas ele precisa fazer a experiência. Este já não resulta, como se pensava até então, de uma adequação do sujeito a uma realidade exterior. O sujeito não tem que se adequar à realidade que anteriormente tinha um papel determinante no processo, mas sim de uma construção mental, a priorística do espírito. Então ele precisa se constituir mentalmente para que, ao conhecer o objeto, ele possa ter um conhecimento verdadeiro. Então, essa crítica de Kant, que é chamada de criticismo kantiano, ao efetuar essa síntese entre racionalismo e empirismo, provocou o surgimento, depois que vão vir duas famosas correntes filosóficas, né, que são até divergentes. A que tem como grande filósofo central, né, entre vários outros, o Hegel. Hegel é dessa corrente filosófica chamada idealistas, né, que coloca o sujeito aí como construtor do conhecimento, a partir dessas categorias a priori. Então ele concebe a realidade dentro dessa concepção aí do sujeito na história, né? A história que movimenta o sujeito, as ideias que movimentam o homem. Então isso vai ser parte dos idealistas. E tem os positivistas, de Augusto Comte, que é a experiência sensível, que é o fundamento aí das ciências, né? Então, que elege o real como objeto de investigação do espírito positivo. Então, você vê que já é uma contraposição, que vem aí do criticismo de Kant. Os idealistas idealizam a ideia,
E os positivistas, a experiência, o objeto de investigação ali que passa pelo espírito positivo, né? Em busca da verdade, ao qual cabe descobrir as relações invariáveis entre os fenômenos, base exclusiva para a explicação dos fatos em termos reais. Então esse criticismo do Kant, que é também chamado de apriorismo, né? Em relação ao racionalismo e ao empirismo, Kant não desmereceria nenhum dos dois meios para chegar a uma verdade. Ele proporcionou uma nova corrente baseada no equilíbrio entre as duas correntes. O criticismo, o apriorismo, defende que podemos chegar à verdade, ao conceito do que é uma garrafa, o que é uma pedra, o que é o amor, a chegar ao conceito de qualquer coisa pela inteligência inata, essas categorias que já existem em nós, de forma racional, como também pelos sentidos, através da experiência. Então, um depende do outro, um se relaciona com o outro, né? Faz parte do processo os dois, em que o sujeito está no centro do conhecimento, e agora não é o objeto mais. Então, nesse sentido, nós vamos resolver uma questão importante do Enem de 2012, que é um pouco essa contraposição entre razão e sentidos, mas aqui nós estamos numa questão que pega Platão. Platão também pensando agora dessa forma entre racionalistas e empiristas, Platão seria mais racionalista porque valoriza a razão, né? E nesse ano de 2012, nós tivemos essa questão aí, em que fala da filosofia de Platão, que passa pela doutrina das ideias, né? Ou a chamada teoria das ideias, mundo das ideias. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, aqui nós temos que lembrar que Parmênides e Platão e Heráclito eram dois filósofos antes de Platão que tinham muita esse antagonismo, né? Contraposição de uma filosofia com a outra. Enquanto Parmênides dizia que o ser não muda, é imutável, a essência, aquilo que é essencial de algo, por exemplo, é essencial do ser humano. O que é a essência, o que é o ser humano? Aqui é isso. Então, nunca muda. O que vai mudar é sempre sua casca apenas. Heráclito já diz ao contrário. Por isso que tem aquela frase famosa: ninguém passa ou molha ou passa no rio duas vezes, porque toda vez que for lá, ou o rio já tem uma nova água, ou a pessoa também ela mudou. Então, tudo é mudança. Os dois se contrapõem. E Platão é aquele que faz a síntese dos dois. Mas, na verdade, ele valoriza mais Parmênides, né? Então, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Então você vê que é uma valorização entre aquilo que é racional e aquilo que é objeto sensível. E o objeto sensível estaria a serviço daquilo que é racional. Então, lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, e de acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Qual relação? Relação entre razão, o objeto racional, e o objeto sensível. O que quer dizer isso? Nós temos uma relação aqui que Platão faz e ele coloca como prioritário, nós vamos ver que é a letra D. Aí nós vamos ver por que as outras não são. A D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Então isso daqui corresponde à filosofia ali que até Platão confirma que vem de Parmênides, né? Em que a razão é o mais importante, é ela que gera o conhecimento. Aí nós temos que pensar lá
na teoria das ideias, na alegoria da caverna. Quem está lá pelas sensações é aquele que está no fundo da caverna. Quem conhece a luz, o sumo bem, o sol, é aquele que o filósofo, que usa mais da razão, né? Então, da sofia, da sabedoria. Então você vê que aqui confirma aquilo que já vem, Platão vem confirmando de Parmênides e que se dá aí na sua filosofia. Por que as outras não correspondem, né? Então a gente percebe que Platão, ele formula dois mundos distintos, né? O inteligível, que é o da razão, e o sensível, que é o dos sentidos. E a razão essa que move o mundo inteligível, que não é aquilo que a gente palpa, mas é as ideias, então ele valoriza mais as ideias. E as outras, nós vamos ver que é o contrário, né? Então aqui, a letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Primeiro é bom a gente observar que Platão ele não separa razão e sentidos. Há ali uma relação, só que ele valoriza mais a razão, mas tem uma relação e não um abismo intransponível, né? Razão de um lado e sentido do outro. Não. Só que no mundo das ideias é como se as coisas apresentassem os nossos sentidos. Só que o que os nossos sentidos nos enganam, ele mostra só uma cópia, mas há uma relação entre os dois. A letra B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Privilegiando os sentidos? Não, ao contrário, né? Privilegiando a razão e subordinando os sentidos à razão. Então aqui está tudo trocado. Atendendo-se à posição de Parmênides, de que razão e sensação são inseparáveis? Não, a posição de Parmênides, atendendo à posição de Parmênides, mas de que a razão ela é superior à sensação. Rejeitando a posição de Parmênides, já está errado aqui, né? Ele aceita, ele atende, ele confirma a posição de Parmênides, de que a sensação é superior à razão, está até trocado. Tudo aqui está errado, né? Então é bom observar isso. Então é bom a gente ver todas as alternativas para entender qual que é o cerne aqui. O cerne, o que é o principal, que corresponde à letra D, é que Platão valoriza a razão, que já vem lá da filosofia de Parmênides. Ele tenta fazer uma síntese entre Parmênides e Heráclito, mas ele ainda confirma que os sentidos, eles muitas das vezes, eles são inferiores à razão. O que nós vemos, o que nós percebemos aqui no mundo, é apenas uma cópia daquilo que é o verdadeiro, que está na razão, né? Então a certa é a letra D. E a gente termina aqui esse vídeo indicando aí um filme interessantíssimo que chama Muito Além do Jardim, desse ator, que é o Peter Sellers. Ele também já fez vários filmes de comédia, e nesse filme é muito interessante que ele faz um papel de um homem ingênuo que morava numa grande mansão e viveu a vida toda ali com roupas do dono, roupas velhas do dono, e cuidava de um jardim. E o mundo dele era cuidar daquele jardim, e ele só via televisão de vez em quando lá na mansão e não tinha contato com o mundo. Até que foi morrendo, né? Morreu o patrão, esse que era muito rico, a mulher, e de repente teve que se desfazer da mansão e ele teve que seguir a vida dele, né? E ao seguir a vida dele, ele é muito simples, muito ingênuo, ele acaba sendo atropelado num dos caminhos que ele estava fazendo, e quem atropela é uma mulher de um grande rico, e que depois ele vai fazer parte de um outro mundo. Então você vê ali mundos diferentes, realidades diferentes, e esse filme faz a gente pensar sobre a questão de estar em mundos diferentes, estar limitado ao conhecimento daquele mundo, e de repente aquele conhecimento dele vai ser muito importante no outro mundo que ele vai estar agora. Então é muito interessante isso, que trata sobre linguagem,
sobre visões de mundo. É um filme assim que vale a pena ver. E a gente indica. E fechamos aí nosso PET 1 com essas reflexões, esses aprofundamentos. Esperamos que vocês possam ter contribuído para você nesse mergulhar da filosofia. E a gente espera que vocês tenham bons estudos e esperamos até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.